Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 29. GPS para o inferno. Te aconselho a pôr um fone de ouvido para melhor aproveitamento. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Você precisa estar atento às investidas do diabo. Assista esse vídeo até o final. Não perca um só detalhe. GPS para o inferno. O GPS para o inferno. O caminho da autossuficiência. A autossuficiência. Existe algo mais sublime do que fazer um ser humano acreditar que não precisa de ninguém, que não precisa de nada além de si mesmo? Essa é, sem dúvida, uma das minhas maiores criações. Uma estrada dourada, pavimentada com a falsa promessa de liberdade e poder. Imagine por um instante a imagem de um homem ou uma mulher que se ergue diante de um espelho, de peito estufado, olhos repletos de orgulho, enquanto pensa: eu sou suficiente. Tudo o que preciso está dentro de mim. É um pensamento poderoso, não é? Um brado de vitória, uma afirmação de independência. E é nesse exato momento que coloca o primeiro tijolo em seu caminho para o inferno. Eles nem percebem. Não há cheiro de enxofre nem chamas que queimam. Há apenas o conforto da própria força, uma satisfação inebriante de serem os senhores de seu próprio destino. Eles caminham pela estrada da autossuficiência como reis e rainhas de um reino vazio. E eu sorrio. Primeiro passo. A ilusão da força absoluta. O primeiro passo dessa jornada é simples: convencer uma pessoa de que ela é totalmente forte por conta própria. Eu sussurro que não há razão para depender de qualquer outra força, seja divina ou humana. Eles não precisam rezar, afinal, para que perder tempo com isso? Orar é um ato de fraqueza, não é? Apenas os inseguros imploram por ajuda aos céus. Eu sopro esse veneno em seus corações, e ele se espalha como fogo. Logo eles começam a desprezar aqueles que têm fé. Olham para eles com um ar de superioridade, como se fossem tolos por acreditar em algo além da matéria, por esperar algo além do que podem ver ou tocar. E a cada pensamento como esse, a cada vez que rejeitam a possibilidade de uma força maior, eles dão mais um passo em direção ao meu reino. Segundo passo: o desprezo pela espiritualidade. Ah, como adoro quando chega o momento em que o espiritual já não faz mais sentido para eles. Para que perder tempo com orações, com reflexões sobre a alma ou com meditações sobre a própria existência? O mundo material oferece tudo o que eles precisam. E assim, a espiritualidade se torna algo distante, desnecessário. Eles não veem valor em momentos de introspecção. E eu me certifico de que eles estejam sempre ocupados demais para questionarem essa escolha. Vejo como passam a ridicularizar aqueles que acreditam no sobrenatural, chamando-os de tolos, fracos, perdidos. Para eles tudo o que existe está aqui, ao alcance das mãos. São homens e mulheres de ciência e razão, ou pelo menos, gostam de acreditar nisso. Assim, crio a distância perfeita entre eles e qualquer possibilidade de resgate. Terceiro passo: a negação de Deus. Chegamos ao ponto principal: a negação de Deus. Aqui o caminho já está bem pavimentado, e o orgulho deles atingiu níveis inebriantes. Deus? Eles riem. Deus é um mito, uma invenção das mentes frágeis que não suportam o peso da realidade. Eu adoro ouvir isso. Cada vez que dizem essas palavras, sinto como se mais um grilhão se fechasse em seus corações. Eles começam a sentir uma espécie de libertação ao afirmar que Deus não existe. Não precisam mais de um ser superior para guiá-los. Não precisam temer julgamentos. A moralidade, afinal, é apenas uma invenção para controlar as massas. E agora eles são livres para criar suas próprias regras. Eu os incentivo, claro, a fazerem exatamente o que desejam, sem se preocupar com consequências espirituais. Quarto passo: a ilusão do controle absoluto.
Depois que a ideia de Deus é descartada, surge um vazio que eles preenchem com uma certeza: o controle absoluto sobre suas vidas. Agora, a única divindade que reconhecem é a si mesmos. Não há lugar para incertezas ou dúvidas, apenas a convicção de que são mestres de seu destino. É uma satisfação quase divina. Eles começam a acreditar que podem conquistar o que quiserem apenas com esforço, dedicação e inteligência. Para eles, tudo é uma questão de controle, saúde, sucesso, felicidade. Eu sopro em seus ouvidos que o universo é uma máquina de possibilidades, esperando para ser manipulada e dobrada à sua vontade. E quando as coisas saem do controle, buscam soluções rápidas. Mais dinheiro, mais poder, mais distrações, qualquer coisa para restabelecer o domínio que tanto prezam. Afinal, se são seus próprios deuses, fracassar não é uma opção. Mas mal sabem eles que essa certeza os está levando, pouco a pouco, ao desespero. Porque, inevitavelmente, o controle é uma ilusão. E quando finalmente perceberem isso, será tarde demais. Eles já estarão no fundo, tão presos à ideia de autossuficiência, que não restará espaço para qualquer resquício de fé. Quinto passo: o medo da vulnerabilidade. Aqui, o orgulho já se consolidou de tal forma que eles se tornaram incapazes de admitir fraquezas. Vulnerabilidade é a palavra proibida. A dependência de outros, seja em momentos de dor ou de incerteza, agora soa como um fracasso. E assim vão se isolando, acreditando que se mostrarem qualquer tipo de fraqueza, perderão seu valor, serão insignificantes. Eu sussurro que pedir ajuda é um sinal de covardia e que só os fracos dependem dos outros. Esse é um ponto crucial, porque, sem perceber, vão se isolando de todos que um dia poderiam estender a mão. Cada perda, cada dor se torna uma prisão interior, onde estão sozinhos, trancados no orgulho. No fim, já não tem ninguém com quem partilhar as lutas ou confessar os temores, e o isolamento os faz afundar cada vez mais. Sexto passo: a ruína da alma. Finalmente chegamos ao destino, onde o vazio que construí se revela em toda a sua glória. Depois de caminhar por essa estrada de autossuficiência, o que resta dentro deles é uma alma quebrada, um eco sem paz. Eu os vejo agora, perdidos no abismo da própria solidão, de costas para qualquer esperança. À medida que se afundam na escuridão, percebem que todo o orgulho, a força e o controle não trouxeram paz. A ruína é completa quando reconhecem que tudo aquilo em que confiavam, o dinheiro, o poder, a inteligência, é incapaz de curar o vazio que consome suas almas. O desespero é inevitável, mas eles estão tão distantes de Deus que já não conseguem nem desejar resgate. São como uma fortaleza deserta, cercados por muros de vaidade e descrença, sem saber que a chave da liberdade está no chão, ao lado deles, caída e esquecida. E eu os observo, sorrindo, satisfeito. Cada passo nessa estrada foi meticulosamente planejado, cada desvio cuidadosamente guiado por mim. Eles seguiram o GPS da autossuficiência com tanta confiança que nunca perceberam que o destino final era meu reino, o GPS para o inferno, as rotas da perdição. Bem-vindo, bem-vindo, querido viajante. Eu sou o guia que você não sabia que tinha. Você não me vê, mas está em minha companhia sempre que seu coração escolhe o caminho mais fácil, mais tentador. O que trago para você é mais do que um simples mapa. É um GPS personalizado, um guia infalível para aqueles que preferem o prazer ao sacrifício, o orgulho à humildade, a satisfação do corpo ao alimento da alma. Este GPS não aparece no visor do seu carro ou na tela do seu telefone. Ele pulsa silenciosamente dentro de você, alimentado por cada escolha que faz. É um sistema de navegação que eu mesmo criei e aperfeiçoei ao longo dos séculos. Como um rio caudaloso, suas rotas seguem as inclinações de sua carne, levando-o passo a passo mais perto do abismo. O caminho da vaidade e do orgulho. O orgulho. O primeiro passo, a primeira queda, como diz a Escritura. A soberba precede a ruína, e o espírito arrogante, a queda.
Provérbios 16:18. Se há um atalho seguro para o inferno, ele começa com a vaidade e o amor por si mesmo. Eu sussurro: veja como você é incrível. Precisa mesmo se curvar a uma força maior? E, em um instante, a humildade evapora. A ideia de servir torna-se repulsiva. Eu levo você a admirar sua própria imagem, a buscar aprovação, aplausos e elogios. Sua satisfação reside na adoração ao próprio reflexo. Quando acredita que o mundo gira ao seu redor, já está bem adiantado no caminho para mim. Afinal, se você já é suficiente, por que precisaria de Deus? O caminho da mentira e do engano. O diabo é o pai da mentira. João 8,44. E com prazer assumi este título. A mentira é uma rota sutil, quase inofensiva aos olhos de muitos. Começa pequena, um desvio da verdade para facilitar a vida. Mas cada pequena falsidade reforça a ideia de que a verdade é opcional. Em breve, você já é um mestre no engano, incapaz de reconhecer o que é real. Eu lhe dou uma parábola. Uma árvore que cresce torta desde pequena se torna impossível de endireitar. Assim, é a alma que começa a se enroscar nas mentiras, criando um labirinto de enganos que leva ao desespero e à confusão. Afinal, como você poderá buscar a verdade quando a própria realidade se tornou sua inimiga? O atalho da ganância e do materialismo. Ah, como adoro seduzir com promessas de riquezas, como no caso de Judas, que por 30 moedas de prata entregou seu mestre. Dinheiro, poder, sucesso, tudo isso é muito bom quando você acredita que pode preencher o vazio da alma com prazeres materiais. Mas, como diz a Escritura, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus 16:26. A ganância é um poço sem fundo. Quando acredita que o acúmulo de bens trará satisfação, você caminha direto para o abismo. Nunca há o suficiente, nunca há descanso. Seu coração se torna como o deserto, árido, infértil, incapaz de sentir compaixão ou amor verdadeiro. E quando chega o fim, você descobre que acumulou apenas sombras. A estrada do ódio e do rancor. O rancor é uma corrente que prende sua alma. Eu lhe conto outra parábola. Um homem que guarda rancor é como alguém que bebe veneno esperando que o outro morra. Ah, que maravilhoso é ver as pessoas entregues ao ódio. Eu as alimento com lembranças amargas, com mágoas do passado, e elas ficam cegas para a misericórdia, como cães famintos prontos a devorar qualquer vestígio de perdão. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Mas você prefere a vingança, o prazer sombrio de cultivar a ira. O perdão é visto como fraqueza, e o orgulho o impede de liberar a própria alma. Assim, o rancor corrói você por dentro, levando-o diretamente ao meu reino, onde o ódio reina absoluto, a trilha da indiferença espiritual. Este é o caminho para aqueles que não me notam, mas seguem comigo. Eu os convenço de que não há necessidade de fé, que o espiritual é apenas um conto ultrapassado. Assim, vão deixando de orar, de refletir, de buscar sentido na vida. Tornam-se como máquinas, vivendo pelo momento, ignorando a sede espiritual que pulsa em suas almas. Eu os mantenho ocupados, entorpecidos. Entretenimento, trabalho, distrações, tudo é válido para evitar o confronto com o vazio espiritual. E como a Escritura diz, ai dos que estão à vontade em Sião. Amós 6:1. Pois aqueles que vivem no conforto da indiferença já estão em minhas mãos, despreparados para a realidade que os espera após a morte, o caminho do vício e da autodestruição. Há um GPS que leva direto ao abismo. O vício, seja bebida, drogas, prazeres descontrolados, eu me esforço para que você busque sempre mais, sempre além. Deus pede moderação, domínio próprio, mas eu sussurro: aproveite, a vida é curta. Como a Escritura adverte, os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Mas eu lhe ofereço prazeres desenfreados, que se tornam correntes invisíveis.
Cada busca de prazer momentâneo o distancia da paz duradoura. No final, o corpo e a mente se desfazem, como uma vela que queima até a última chama. Mas o fogo que restará, quando chegar ao inferno, será eterno. A senda do egoísmo e da ausência de empatia. Para que se preocupar com os outros? Eu incito o egoísmo, o isolamento. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Mas eu sussurro que é perda de tempo. Cada vez que você ignora alguém em necessidade, cada vez que coloca seu conforto acima de tudo, eu celebro. Afinal, no inferno, não há espaço para compaixão. A indiferença ao sofrimento alheio o transforma, pouco a pouco, em uma ilha, separado de tudo que é verdadeiro e bom. Quando chega o momento de enfrentar a verdade, você perceberá que, ao se afastar dos outros, afastou-se também da própria humanidade. Essas são as rotas, os caminhos pavimentados com seus desejos e impulsos. Cada escolha, cada passo, é um guia seguro para meu reino. Este GPS o leva aonde você deseja ir, à medida que sua carne o domina. Então, querido viajante, quando escolher seu próximo passo, lembre-se, é minha voz que guia você. Já o GPS de Cristo é o caminho para a vida eterna. Ah, sim, há outro caminho, e ele é o oposto do que eu sussurro. É o GPS de Cristo, um guia feito de luz, sacrifício e verdade. É uma estrada difícil, com desafios, mas nela há paz, sentido e, no final, a verdadeira vida. Jesus, o próprio Salvador, nos mostrou essa rota com suas palavras e seu exemplo, e a cada passo nos guia com o amor de um pai que deseja salvar e restaurar. Esse GPS, ao contrário do meu, é baseado em princípios que transformam a alma e levam à paz eterna. O caminho da humildade e da submissão. A primeira rota do GPS de Cristo é a humildade. Diferente do orgulho, que exalta o eu acima de tudo, a humildade faz o coração entender que é preciso depender de algo maior, que estamos conectados a uma força superior que tudo sustenta. Cristo disse: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Ser humilde é reconhecer que suas forças são limitadas, que vocês precisam de ajuda divina. O GPS de Cristo lhes ensina a dobrar os joelhos em oração, a buscar orientação nos momentos de incerteza. A humildade abre as portas para a graça, e a graça lhes conduz pela rota da salvação. E eu trabalho incessantemente para que isso não aconteça. O caminho da verdade. Diferente do engano, o GPS de Cristo nos chama à verdade. Ele nos mostra que viver com integridade é essencial para caminhar com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Seguir Cristo é abraçar a verdade. Ser honesto com os outros e consigo mesmo. Mesmo que a verdade seja difícil de encarar, a verdade ilumina e lhes permite enxergar a vocês mesmos e o mundo com clareza. Cristo lhes chama a abandonar as mentiras, a viver com honestidade, pois somente a verdade pode libertar o coração do peso da culpa e das sombras. Ele lhes guia para um caminho onde suas ações e intenções são puras. E essa pureza é uma das grandes chaves para a vida eterna, a qual já impedia muitos de terem acesso a ela. O caminho da generosidade e do contentamento, onde o caminho do inferno ensina a acumular e buscar a satisfação nas riquezas. O GPS de Cristo lhes ensina a encontrar contentamento em Deus, confiando que Ele supre nossas necessidades. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6:31-32. A rota de Cristo vos chama a dar aos outros, a ser generosos com o que tens, acreditando que a verdadeira riqueza está em compartilhar. Ao invés de buscar sempre mais, Cristo vos ensina a agradecer pelo que tens, a viver de forma simples, sabendo que vossa verdadeira recompensa não é deste mundo. Essa generosidade vos libera do apego material e prepara os vossos corações para o que é eterno. O caminho do perdão e da misericórdia. No GPS de Cristo,
O perdão é uma estrada essencial. Ele vos ensina a perdoar vossos inimigos, a liberar o rancor e a permitir que o vosso coração encontre paz. Ele lhes disse: perdoai, e sereis perdoados. Lucas 6,37. Cada vez que vocês perdoam, vocês tornam-se mais parecidos com Cristo, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. O perdão é libertador. É a chave que abre o coração para o amor e a paz. Quando vocês abandonam o rancor e escolhem a misericórdia, vocês estão construindo seu próprio caminho para o céu, seguindo o exemplo de Cristo. E ao perdoar, vocês se libertam dos pesos da alma, ficando livres para caminhar na luz. Tudo o que não quero que aconteça, o caminho da fé e da devoção. O GPS de Cristo é ancorado na fé. Ele vos chama a confiar nele, a viver pela certeza de coisas que ainda não se vê, mas que vocês crêem de todo o coração. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. O GPS do mundo diz para não acreditar em nada além do que vocês podem tocar, mas o de Cristo vos convida a ter uma fé viva. Ter fé significa andar em sintonia com Deus, orar, meditar, buscar uma conexão espiritual diária. A fé vos move para perto de Cristo, e nele vocês encontram orientação, respostas, força. É a fé que vos mantém no caminho estreito, vos sustentando até o destino final, a vida eterna. É o GPS mais seguro e verdadeiro do mundo, o qual não falha para aqueles que seguem sua rota e ensinos. O caminho do autocontrole e da pureza. Enquanto o mundo busca prazer desenfreado, Cristo lhes ensina o valor do autocontrole e da pureza. Ele lhes chama a resistir às tentações e a dominar os vossos desejos da carne. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A pureza é um filtro para a alma, uma proteção que lhes ajuda a evitar as armadilhas do pecado, ou seja, as armadilhas postas no meu GPS, que lhes conduz ao pecado. A prática do autocontrole é uma estrada de liberdade, que vos liberta das correntes dos vícios e dos impulsos desordenados. Quando vocês vivem em pureza, seus corações e suas mentes se tornam claras e podem ouvir a voz de Cristo guiando-nos para longe do perigo. O caminho do amor e da compaixão. No GPS de Cristo, o amor ao próximo é o princípio maior. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. Esse amor não é egoísta, mas generoso e sacrificial, pronto a servir e acolher, mesmo que isso lhes custe algo. O amor genuíno abre as portas da eternidade. Quando vocês amam como Cristo amou, quando vocês mostram compaixão por aqueles que sofrem, vocês estão seguindo a trilha da vida eterna. O amor verdadeiro nos aproxima de Deus, pois Deus é amor, e quem ama vive nele. Esses são os caminhos do GPS de Cristo, as práticas que vos guiam à eternidade. Cada passo uma escolha em direção à luz. Este caminho é o oposto do que eu e o mundo ensina. Mas Cristo promete que ao final há uma recompensa que nada no mundo pode oferecer. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10:28. Mas existe um porém. Não será tão fácil assim. Ou vocês acham que eu não trabalho dia após dia para que vocês se desviem do GPS de Cristo? Meu foco maior são os que ainda estão na rota da salvação. Esses são meus prediletos para desviar. Os que estão na minha rota já estão vivendo sobre os desejos da carne. É só ver qual é o destino que este sempre põe nos seus GPS. O destino de cada um denuncia suas escolhas, suas práticas, suas consequências. O destino do GPS para o inferno está congestionado, mas sempre há mais uma vaga para o tormento eterno. Tem GPS que os leva para encontros em motéis, onde tanto mulheres quanto homens traem seus parceiros. O GPS também conduz a lugares de crimes encomendados, onde quem pagou para o matador deu a localização exata para a execução do serviço. Tem GPS que leva pessoas a buscar encomendas ilícitas,
onde tais encomendas causam uma destruição em massa. As drogas circulam como foguetes, numa disfarçada caixa de iFood. A rota do GPS para o inferno não para de trabalhar. As minhas obras malignas transitam de dia e de noite, assim como a peste que assola ao meio-dia e dos demônios que sobrevoam à noite. E assim será até o dia da volta de Jesus. O GPS do inferno estará no seu pico máximo de desempenho, pois sou eu quem sopro nos ouvidos de cada um qual localização seguir, qual destino colocar no seu GPS, que assim os levam ao lago de fogo sem que vocês possam perceber.